Hegel, um dos filósofos mais influentes do século XIX, acreditava que a arte era coisa do passado. Segundo Hegel, é possível atingir o absoluto. É possível atingir o conhecimento. Mas as formas pelas quais a gente fez isso ao longo do desenvolvimento histórico, que para ele seguia um processo, um progresso dialético, foram diferentes em diferentes épocas. E para o Hegel, a arte serviu o seu propósito até a Era Moderna. Na Era Moderna, ela constata os seus limites. A arte serviu o seu propósito no Renascimento, no mundo medieval, sempre atrelada à religião, nesse contexto. E nesse sentido, ela, através do belo e da representação do belo, cumpriu o seu dever na tentativa de expressar, de atingir de alguma forma o absoluto. De acordo com Hegel, porém, na modernidade, apenas a filosofia pode ir aonde a arte não é capaz de ir. E ele vai colocar que é preciso que a filosofia tenha o seu desenvolvimento para isso, que haja um sistema, e ele vai ser talvez o último grande filósofo sistemático da tradição ocidental. Hegel, Fichte, os pensadores idealistas alemães. Então, para o Hegel, na busca pelo absoluto, primeiro a gente tem a religião, depois a gente tem a arte e agora a gente tem a filosofia, o pensamento, e através da dialética a história se desenvolve e a filosofia também se desenvolve e a gente se aproxima do absoluto, a civilização avança, aprende com épocas diferentes e a filosofia do Hegel vai ter um impacto enorme, porém, paralelamente a isso, os românticos vão estar dizendo outra coisa. Eles não vão colocar a arte no passado. Como o primeiro movimento de vanguarda da modernidade, o romantismo alemão de Iena, que eu tratei aqui em um outro vídeo, vou colocar nos cards, vai dizer que a arte, assim como a filosofia, caminhando juntas e se interpenetrando, poesia e filosofia unidas depois de muito tempo de separação, conseguem juntas se aproximar melhor do absoluto. Então, os românticos eles vão ser uma resposta, né, como muitos sabem, ao projeto iluminista, ao projeto da razão, com toda a sua valorização da natureza, a valorização dos sentimentos, a valorização das formas poéticas e alternativas ao sistema, ao tratado, a escrita fragmentária. No meu vídeo sobre romantismo alemão eu falo muito melhor sobre tudo isso e como que isso vai influenciar as vanguardas e o caráter mesmo da arte moderna, que é muito reflexiva, que é muito voltada para o pensamento. Isso tudo tem uma influência romântica muito grande. Então o romantismo aparece não só como resposta ao iluminismo, mas também como antítese a esse projeto hegeliano. E nesse sentido, ele vai dar à arte uma dignidade, ele vai atribuir à arte uma liberdade, uma autenticidade, uma identidade própria que não precisa mais estar atrelada à religião, à busca pelo absoluto, à expressão do divino, e sim livre para se reinventar e buscar outras coisas e se questionar. A gente vai ter a estética de Kant na terceira crítica kantiana, crítica da faculdade de julgar, onde ele vai falar sobre o belo e o sublime, e
ele vai caracterizar o sentimento estético como algo subjetivo, o gosto, portanto, não existe regra, e ainda assim a gente tem uma pretensão de universalidade. Quando a gente acha que algo é belo, a gente acha que outras pessoas vão ter a mesma sensação, que nem sempre é o caso, e ao mesmo tempo a gente, diante do fenômeno belo, tem um interesse desinteressado, que é diferente de uma indiferença, não é indiferença, é algo que foi mal interpretado na filosofia. Eu tenho um vídeo sobre isso também, de como que essa má interpretação faz um percurso de Kant, passando por Schopenhauer, Nietzsche até Heidegger, que se reporta ao problema. Vou colocar aqui no card, mas eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre a estética do Kant, para melhor compreender isso, que eu estou passando aqui muito rápido. E o Kant falando sobre também a categoria do sublime, esse outro sentimento estético, no qual o prazer é indireto, é negativo, como dizia Burke, vem de um misto com o desprazer, ele é posterior a uma sensação de ameaça, no caso do sublime dinâmico, ou de incapacidade de representação, no caso do sublime matemático, algo que é tão grandioso que a gente não consegue representar, assim como a gente representa, por exemplo, no belo, porque no belo é a nossa imaginação que está em jogo com o entendimento, que está em jogo ali com... A gente representa aquilo do jeito que aquilo é e a gente consegue dar a forma, porque está em harmonia com a nossa faculdade. Então, no sublime não. No sublime é algo disforme, é algo que a gente não consegue dar conta. E por isso é um misto de prazer com desprazer, porque é mais um esforço do que um jogo. E é nesse sentido que Lyotard, filósofo do século XX, da segunda metade do século XX, que vai falar sobre a condição pós-moderna, que vai tematizar a falência do projeto iluminista e como que toda essa ideia de progresso, da qual Hegel também vai partilhar, culminou não para um progresso, mas para uma catástrofe. Ele está escrevendo no período pós-guerra, e marcado também pela Guerra Fria e todos os conflitos e ameaças do século XX, a tecnologia que se desenvolveu para um lugar de não progresso, ainda que mais contemporaneamente a gente possa falar sobre tecnologia, os lados bons disso, mas enfim, o Lyotard vai estar pensando os problemas, ele vai ver na arte um papel muito importante e que é muito diferente de um fim da arte, como Hegel falava. Para Jean-François Lyotard, a arte moderna ela vai ser uma ocasião de manifestação do novo, do desconhecido e uma possibilidade, portanto, de ruptura com o sistema opressor, sistema enclausurante da sociedade, do controle, das próprias instituições que normatizam a arte e as pessoas. A arte, ao se perguntar o que é arte, o que pode ser arte, com as vanguardas, com o dadaísmo, com toda essa mudança de paradigma da busca pelo belo, vai ocasionar uma ruptura. Porque antes a arte estava completamente condizente com o sistema vigente, seja no mundo medieval, seja no Renascimento. Aqui no mundo moderno a gente tem uma ruptura e uma dignidade da arte que vai poder pensar a si própria, e a filosofia vai exercer uma forte influência nisso, tanto com Kant, a própria estética do Hegel, que seja Schelling, o Schiller, que eu também trato muito aqui no canal, que eu vou falar mais dele nesse vídeo ainda,
e todas as vanguardas que vão surgir no século XIX e XX, surrealismo, impressionismo, dadaísmo, elas vão ser exemplos desse estatuto novo da arte no mundo moderno. E o Lyotard vai dizer que a arte moderna ela é caracterizada por uma estética não do belo, mas do sublime. E quando Hegel, então, está falando sobre fim da arte, olhando para trás hoje, a gente pode dizer que o que ele achava que seria o fim da arte é, na verdade, o fim do privilégio do belo na arte. E de acordo com a leitura que o Lyotard faz, a gente pode constatar que a arte passou a privilegiar o sublime. Lyotard vai dizer em seu livro O Inumano, da década de 80, na qual ele vai falar muito sobre o sublime. Ele também tem um livro chamado Lições sobre a Analítica do Sublime, que ele interpreta à sua maneira a analítica do sublime do Kant, que está nessa terceira crítica kantiana, que eu já disse que já tratei aqui, e você pode assistir a esse vídeo também. No Inumano, ele vai dizer o seguinte: impelidos pela estética do sublime, em busca de efeitos intensos, as artes, qualquer que seja o seu material, podem e devem desprezar a imitação dos modelos apenas belos e experimentar combinações surpreendentes, insólitas, chocantes. Qual é o contexto dessa obra, O Inumano? É justamente essa falência do projeto iluminista. É justamente uma tentativa de pensar uma saída a essa grande crise, ao papel da tecnologia e da arte. Ele vai dizer que há dois tipos de inumano. Tem o inumano do sistema, o inumano que reprime, que limita o indivíduo, assim como tem o inumano que é inato ao ser humano. É aquele inumano que a gente negligencia vivendo a nossa vida racional e mundana, diária. A arte, ela nos põe em contato com esse outro inumano. E a arte é capaz de representar, como ele está falando, combinações surpreendentes, insólitas, chocantes. E o sublime, ele é esse lugar. É esse espaço, esse terreno de representação do irrepresentável. De alusão ao disforme. E há uma participação da razão no sublime. Não é só a nossa faculdade de imaginação jogando com o nosso entendimento. Porque no Kant são várias faculdades, né, o ser humano. Eu tenho um vídeo de introdução ao Kant também, que eu falo da crítica da razão pura, mas aí é mais numa outra discussão que não é da estética. Então, o objeto no sublime é um signo do inapresentável, de algo que não pode ser mostrado. A expressão artística é, então, na modernidade, uma testemunha do irrepresentável, do inexprimível. E isso vai desde o romantismo até as vanguardas do século XX. Período no qual o Lyotard está escrevendo, né, um pouco depois, ali agora na segunda metade do século XX. Ele fala sobre o Cézanne, que quando o Cézanne pinta, por exemplo, a montanha, aquela mais famosa pintura dele, Cézanne faz mostrar o que faz mostrar, e não o que é visível. Porque a montanha é um signo dessa grandiosidade, desse irrepresentável. Ela não é em si mesma o que está interessando o artista ali. É nesse sentido que ele fala que a intenção do Cézanne é fazer mostrar o que faz mostrar e não o que é visível. E aí a gente fala de outro artista mais próximo de nós,
e contemporâneo ao Lyotard, que aliás esteve em atividade até os anos 90, o Lyotard, esse artista é o Barnett Baruch Newman, que vai pintar um quadro chamado Vir Heróicos Sublimes. Esse aí, que você está vendo. A pintura expõe o indeterminado. Os limites do quadro não dão conta. A arte é a cor enquanto ocorrência. E a cor pura que ela é inexprimível. Não se pode circunscrevê-la. Nós não conseguimos representá-la, e por isso é sublime. O Newman também vai escrever um ensaio chamado The Sublime is Now, onde ele traz essa noção do agora, de pensar a arte como uma ocorrência. E isso nos leva a uma conclusão do Lyotard que pode ser bastante enigmática, mas não inteiramente incompreensível, que é a seguinte: a tarefa vanguardista continua a ser a de desfazer a presunção do espírito em relação ao tempo. O sentimento do sublime é o nome dessa privação. O sublime nos faz retornar a um estado indeterminado, a experimentar outra temporalidade. Então é nesse sentido que a arte desempenha uma ruptura, uma possibilidade do novo, do diferente, e nos faz voltar a um outro estado, a uma outra temporalidade. Lyotard enxerga na estética do sublime, que desafia a forma, uma possibilidade de ruptura e do surgimento do novo, em face das demandas institucionais e mercadológicas que encarceram a arte. Nesse sentido, a gente já pode tematizar uma diferença entre o Lyotard e o Schiller. Schiller, na passagem do século XVIII para o XIX, quando vai falar sobre o sublime, logo em seguida da terceira crítica kantiana, ele vai associar o sublime com uma libertação e um contato com o nosso eu espiritual racional. Ele viu o ser humano como um cidadão de dois mundos, o natural e o racional. E o sublime nos põe em contato com essa outra, para ele, verdadeira natureza. Agora, no Lyotard, que assim como Schiller vê no sublime e na arte uma possibilidade de transformação cultural, o sublime vai estar associado a uma irracionalidade e não à racionalidade, porque ele está escrevendo na outra ponta do projeto iluminista, em voga no tempo do Schiller, quando esse projeto já resultou em catástrofe. Catástrofe tecnológica que levou a genocídios, a guerras, a terrorismo e a um mundo muito desprovido de um sentido e de uma narrativa. Lyotard vai falar da falência das narrativas em geral. E a arte, no nosso mundo contemporâneo, continua encontrando cada vez mais brechas e formas de se reinventar em mídias através das quais se manifestar. E eu acho que esse novo, esse diferente, esse indeterminado que ele vai estar tematizando, utilizando a categoria do sublime, ele continua muito importante para nós hoje, assim como a arte, ao contrário do que acreditava Hegel. Muito obrigado por assistir, considere curtir o vídeo e inscrever-se no canal, caso você não seja ainda um inscrito, para assistir mais vídeos de cinema e filosofia toda semana. Eu pretendo trazer mais de Lyotard, mais de Hegel para o canal. Muito obrigado, até a próxima.